E o Grêmio foi goleado pelo Juventude. O Renato pediu calma para a torcida e garantiu que o Grêmio sai dessa fácil, porque... Porque eu tô aqui. E além disso, confirmou uma reunião sobre sua permanência com a direção do Grêmio no vestiário. Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje, um clima péssimo, né? Depois do Grêmio tomar 3-0 para o Juventude do Roger Machado. O Grêmio que até começou com uma escalação equilibrada, tirando o fato do goleiro, né, que o Renato colocou o senhor Rafael Cabral, depois falou disso na entrevista coletiva, mas o Grêmio acabou tomando 2 gols. O primeiro numa falha do Rafael Cabral, um chute fraco do Gilberto no cantinho, que era uma bola muito defensável, depois uma confusão na área, aliás... muitas trocas na zaga do Grêmio, nunca mantém a mesma zaga. Acaba que houve ali uma confusão, até o Jeromel também deu mole. Jeromel que, né, talvez não o ciclo tenha acabado, né? Mas o Grêmio saiu perdendo de 2-0. E aí o mental do time virou uma paçoca triturada. E o esquema também, né? Porque o Renato começou a mexer, empilhar atacante, virou uma maçaroca e o Grêmio não deu nenhum indício de que ia reverter essa situação. Acabou levando o terceiro gol. O Juventude se defendeu muito bem e soube garantir essa vitória. E depois do jogo, o Renato falou sobre coisas importantes. A gente vai comentar algumas delas aqui. A principal talvez tenha sido uma reunião no vestiário para garantir a sua permanência. Mas vamos começar pelo goleiro. A questão do Marquezin. O Renato ficou irritado quando foi perguntado sobre o Marquezin. Essa novela do Mate acabou. Eu não vou te interromper. Essa novela do Mate acabou, que eu já resolvi esse problema internamente. É só porque ele disse Internamente, essa novela acabou. Ele sabia que não iria jogar. A questão toda é que o Renato diz que o Marquezin estava prestes a estourar, né? Jogou contra o Palmeiras, depois já sabendo que não iria atuar contra o Juventude, mas, segundo o Renato, foi uma precaução, porque na Copa do Brasil, ali na frente contra o Operário, o Rafael Cabral não pode jogar e ele temia perder o Marquezin, então ele disse que a novela acabou, mas não foi bem assim. Teve um ruído aí de comunicação, diz o Renato que resolveu as questões internamente, mas a informação boa, se é que dá para tirar alguma informação boa de hoje, é que o Renato confirma que o Marquezin é sim o titular do gol do Grêmio, que não vai ter mais revezamento, que ele fez essa troca hoje justamente por uma preservação. Outra questão que foi falada foi a saída do JP Galvão. A gente já sabe que o jogador pediu para sair do Grêmio antes do término do seu contrato de empréstimo, que aconteceria no final do mês. Quanto ao JP, eu vou falar aqui para vocês que ainda ninguém se manifestou, cabe a mim. Ele me procurou na quinta-feira e pediu para se desligar, pediu para ir embora. Eu passei o assunto para a diretoria, estive presente, nós conversamos, fiquei triste. Então partiu dele, ele pediu para se desligar. Não é questão pro Renato falar. Ele disse, como acho que ninguém falou, então cabe a mim. Não cabe a ti, Renato, com todo respeito. Essa é uma situação de diretoria. Tem um jogador que solicitou que o seu contrato fosse encerrado antes. Não é o técnico quem tem que vir explicar. Quem tem que explicar é a direção. A direção que tem que falar isso. Enquanto o Renato falava, estava ali o presidente Alberto Guerra, estava o vice-futebol Antônio Brum, estava o diretor Luiz Wagner Vivian, eles estavam todos ali, mas ninguém fala. Eles não falaram com a imprensa, não concederam entrevista coletiva. E aí o Renato está preenchendo uma lacuna. Como é que eu vou criticar o Renato então, se deixam esse espaço para que ele tome, né? Foi o que ele fez. Novamente o Renato falando como dirigente. Mas vamos lá, vamos para a parte importante, né, dessa coletiva. O Renato revelou que teve uma reunião com a direção do Grêmio no vestiário do Alfredo Jaconi. Hoje, por exemplo, quando terminou o jogo, eu me reuni com o presidente, com o executivo e com o vice-presidente. Eu fui ter uma conversa com eles e me interromperam. Não, essa conversa não vai haver. A gente vai seguir trabalhando, a gente confia no teu trabalho, a gente confia no nosso grupo, somente nós podemos sair dessa situação e nós vamos sair. Disso, não adianta, vocês vão achar que eu estou sendo repetitivo, mas eu continuo falando para vocês, continuo falando principalmente para o nosso torcedor, que o Grêmio vai sair dessa situação fácil. Essa é a palavra que eu encontro. Fácil. Tem alguns problemas que a gente se resolve internamente, como a gente sempre resolveu.
Eu agradeci a confiança do meu presidente, do meu vice, do meu executivo. Essa reunião nada mais é do que aquela, né? E aí, como é que fica? Vou ficar, vou sair, vocês vão me mandar embora? Estão gostando do meu trabalho? Não estão? E a direção tratou de já interromper e garantir o Renato como técnico do Grêmio. Então tá aí a informação. Renato segue técnico do Grêmio, segue respaldado pela direção do Grêmio. Até eu acho que não tem que mudar. Porque se tá ruim com o Renato, talvez piorasse. E até tem uma questão, né? Que se fala, em 2021 o Grêmio não cairia se o técnico fosse o Renato. Eu não sei, eu não tenho tanta certeza sobre isso, porque o Renato está mostrando que ele consegue manter um Grêmio na zona de rebaixamento, que é o que está acontecendo. Apesar dele falar que vai sair dessa fácil. Se saísse tão fácil, já tinha saído, né? E não aconteceu. Isso foi uma outra renatice que aconteceu nessa coletiva de imprensa lá no Alfredo Jaconi. Porque um repórter estava fazendo um preâmbulo, citando 2021, ano que o Grêmio caiu pela terceira vez no Campeonato Brasileiro, e nem era questão, essa pergunta, era um preâmbulo mesmo, né? Ele estava contextualizando, e aí o Renato já interrompeu. Não quero falar de 2021. Só que ele disse que não queria falar de 2021 e acabou fazendo o quê? Acabou falando de 2021, né? Que coisa. Não, bem, mas por que não quero falar de 2021. Tá. Antes, para você, nada contra. Quando eu fui embora do Grêmio, falei para o presidente, vai acontecer isso, presidente. E aí permeia aquele imaginário do torcedor, é o Renato se cacifando, disse, isso vai acontecer. E aí ele foi retirado do time e aconteceu. Então, ele usa isso também para jogar a seu favor. Mas a questão é que o Renato vive o seu momento mais turbulento no Grêmio. Apesar de garantir que tenha o respaldo da direção, e pelo jeito realmente tem, que confia no seu grupo, que é uma frase que ele usa muito e usou muito nessa coletiva, ele está sendo contestado. Né? O torcedor está contestando o Renato, as decisões do Renato. Não chega ao ponto de ser um fora Renato geral. Não é isso. Tem alguns torcedores que querem o Renato fora do Grêmio, tem outros que não. Eu acho que o momento é que ele tem que se manter. Eu acho que eu tenho medo do que pode vir caso o Renato saia, sendo bem franco com vocês, né? Mas ele acabou falando, né, que pedindo ao torcedor que confie no trabalho, e aí foi questionado sobre, mas e confiar por quê? Porque eu estou aqui. Eu tenho a palavra do meu presidente, a palavra do meu executivo, do meu vice-presidente que estão sempre do meu lado, e eu tenho a confiança no meu grupo. Uma forma um tanto quanto alguns vão chamar de arrogante, né, dizendo, não, eu tô aqui, isso não vai acontecer. E é assim, né? É uma forma arrogante, porque só falar isso e a gente não ver resultados em campo, no campo o Grêmio não mostra, não dá nenhum sinal de que vai melhorar, infelizmente, né? Vamos ver. E você, o que achou da entrevista coletiva do Renato? Acha que pode melhorar a coisa? Já jogou a toalha? Qual é a sua sensação? Deixa nos comentários, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e ativar as notificações para se manter informado sobre as novidades. E a gente volta falando mais sobre o Grêmio. Vamos seguir torcendo. Quarta-feira tem Grêmio e Cruzeiro no Estádio Centenário. Forte abraço e até mais.